Olá, meu nome é Flávia Natividade, eu sou orientada do professor Dr. Alex Rafacho e eu vou apresentar os meus dados do projeto de mestrado, que é intitulado O tratamento com olanzapina exacerba os desfechos lipídicos, mas não glicêmicos induzidos pelo tratamento com dexametasona em ratas fêmeas. Então a gente vai começar falando um pouquinho da êmese. A êmese é o termo aplicado aos eventos de náusea e vômitos e é o evento no qual o trato gastrointestinal ele expulsa o seu conteúdo quando é submetido a uma irritação ou excitação. A êmese ela pode ocorrer em resposta a estímulos do sistema nervoso central e periférico, quando os impulsos eles são transmitidos por meio de aferências vagais e simpáticas até o sistema nervoso central, em uma área específica localizada no bulbo, situado próximo ao núcleo do trato solitário. Nessa área específica, associada ao processamento central da êmese, se situa a zona de gatilho quimiorreceptora e o centro do vômito. Esta zona de gatilho quimiorreceptora, ela responde a uma variedade de neurotransmissores, que são mediadores das náuseas e vômitos, entre os quais incluem a dopamina, a serotonina, a histamina e entre outros. O centro do vômito, por sua vez, ele está sujeito, então, a inúmeras aferências excitatórias que provêm das fibras sensoriais vagais, existentes no trato gastrointestinal. Por vezes, o vômito ele pode ocorrer sem que ocorra a sensação de náusea, indicando que apenas algumas regiões do centro do vômito estão associadas à sensação de náusea. O vômito ele pode ser causado por diversas situações, dentre elas estímulos emocionais, como nervosismo e ansiedade, estímulos visuais, como cenas desagradáveis, ou odores incômodos, ou até mesmo induzidos por substâncias químicas, como a quimioterapia. A náusea, então, ela seria o reconhecimento consciente da excitação na área do bulbo associada ao centro do vômito, que pode desencadear, então, uma resposta gastrointestinal que se dá por meio da contração do diafragma da região pilórica do estômago e dos músculos abdominais, havendo, então, um aumento da pressão abdominal e a expulsão do conteúdo estomacal, como esquematizado aqui nessa figura. Antigamente, era utilizado os benzodiazepínicos, que eram muito eficientes no tratamento dos vômitos causados por quimioterapia. Porém, os pacientes eles seguiam reclamando de náusea. Então, foram estabelecidos alguns protocolos de tratamento antiemético. Esses protocolos eles são indicados por categorias. Então, nós temos 4 categorias de risco emético. E a categoria 5, 4 e 3 são as categorias mais altas, de risco alto e moderado. São as categorias que possuem coquetéis utilizados anti-êmese. Então, eles consistem de 2 a 5 drogas, que os protocolos variam de 2 dias antes da quimioterapia até 3 dias após. Então, podendo ter uma duração de até 5 dias. A olanzapina, então, ela é um antipsicótico de segunda geração, que é trazida na literatura como um fármaco promíscuo, porque ela age em inúmeros receptores. Ela tem uso clínico, então, no tratamento da esquizofrenia, da ansiedade e do transtorno de déficit de atenção. Nos pacientes oncológicos, ela é utilizada como antiemético, então, na quimioterapia e na radioterapia, por agir justamente nesses receptores de dopamina e de serotonina. Porém, ela possui alguns efeitos adversos, como intolerância à glicose, dislipidemia, resistência à insulina e letargia, que geralmente são associados ao tempo de uso e à dose utilizada. Falando um pouco da dexametasona, então a dexametasona ela é um glicocorticoide sintético que age sobre os receptores de glicocorticoide intranucleares. O seu uso clínico ele é bem abrangente pelo custo e pela efetividade do fármaco, então ela é utilizada em doenças inflamatórias, infecções e até mesmo no tratamento do câncer. Então, em pacientes oncológicos, ela pode ser utilizada nos tratamentos de tumor ou até mesmo como antiemético efetivo. Porém, ela também possui alguns efeitos adversos, como a perda de peso em modelos murinos, a dislipidemia, a resistência à insulina e a intolerância à glicose, também relacionados a esses efeitos adversos à dose e o tempo de uso. Então, o objetivo do nosso trabalho era avaliar o impacto da administração isolada e combinada de olanzapina e dexametasona na homeostase da glicose e no metabolismo lipídico em ratas. E a nossa hipótese era que o tratamento combinado ele iria exacerbar os efeitos colaterais dos tratamentos isolados, já conhecidos. Então, para isso, nós utilizamos ratas Wistar de 70 a 90 dias, que foram divididas em 4 grupos. O grupo controle, que recebeu somente salina, o grupo olanzapina, que recebeu somente olanzapina,
o grupo dexametasona, que recebeu somente dexametasona, e o grupo mix, que recebeu o tratamento combinado. A dexametasona era administrada de forma intraperitoneal e a olanzapina era administrada via orogástrica. A dose de dexametasona foi utilizada 1 mg por quilo de peso por dia e de olanzapina de 10 mg por quilo por dia, dividida então em 2 administrações de 5 mg. Então, o desenho experimental consistia em 5 dias de tratamento e 1 dia de eutanásia, e esses animais eles tiveram o peso e a ingesta alimentar medidas durante todo o desenho experimental. Então, no primeiro lote, nós fizemos o teste de intolerância à insulina no 5º dia e o teste de tolerância à glicose no dia da eutanásia. No segundo lote, nós fizemos o campo aberto no 4º dia e no dia da eutanásia, o campo aberto e avaliação do trânsito intestinal. Já no terceiro lote, nós fizemos o teste de tolerância a lipídios e a avaliação da exportação e do clearance de VLDL hepático no 5º dia de tratamento. Então, todas as análises foram realizadas usando o GraphPad Prisma, versão 8, o P adotado foi de 0,05. Todos os dados apresentados foram analisados utilizando a ANOVA de 2 vias. O asterisco apresenta a diferença causada pela DEXA e a cerquilha apresenta a diferença causada pela olanzapina. Então, nós temos que, nesse primeiro painel, os dados de peso e ingesta alimentar desses animais. Nós vemos em A e em B que a dexametasona ela leva a uma redução da massa corporal, e essa redução da massa corporal ela é causada pela diminuição da ingesta desses animais, mostrada em C e em D. Então, levando que a dexametasona ela causa uma hipofagia, que resulta na perda de peso nesses animais. Em A e B, nós temos os dados referentes ao teste de tolerância à glicose, mostrando então que a dexametasona ela causa a intolerância à glicose. Nos gráficos C e D, os dados referentes ao teste de tolerância à insulina, mostrando então que a dexametasona leva a uma resistência à insulina. Porém, quando fizemos a dosagem plasmática da insulina, demonstrada ali em E, nós vemos que esses animais eles possuem uma maior quantidade de insulina circulante, mas eles possuem essa resistência periférica, então. Aqui nós temos os dados referentes ao trânsito intestinal e ao esvaziamento gástrico, mostrando que a olanzapina ela leva a uma redução do trânsito intestinal, mas ela não influencia no esvaziamento gástrico. Aqui nós temos os dados referentes ao campo aberto, do 4º dia em A e B e após o término do tratamento em C e D. E nós temos então que o tratamento combinado ele causa uma diminuição do comportamento exploratório e letargia. Então, esses animais, eles diminuíram o número de cruzadas durante o teste, então diminuindo a sua motilidade e também uma redução do comportamento exploratório. Aqui nós temos os dados referentes ao perfil lipídico e ao metabolismo hepático. Em A, nós temos então que o tratamento com DEXA, ele leva a uma intolerância aos lipídios. E nos gráficos B e C, nós temos que o tratamento combinado leva a uma maior liberação de TG hepático na ausência da LPL. Esse teste foi feito utilizando o poloxamer, que é um detergente aniônico que bloqueia então a LPL hepática. Aqui nós temos então as imagens de histologia hepática em D. Podemos observar na 2ª e na 4ª fileira um maior acúmulo de lipídio hepático, que é confirmado então pelo gráfico H, que mostra a quantificação do TG hepático. Nós vemos também um aumento dos níveis de triacilglicerol plasmático, de colesterol plasmático e de conteúdo de glicogênio causados pela dexametasona, e também um aumento do colesterol plasmático causado pelo tratamento combinado. Aqui nós temos a morfometria pancreática, mostrando que esses animais tiveram um aumento da massa de ilhotas. Então, a nossa hipótese era que o tratamento combinado ele iria exacerbar os efeitos colaterais dos tratamentos isolados, e a nossa conclusão foi que o tratamento combinado com olanzapina e dexametasona exacerbou os efeitos colaterais relacionados ao metabolismo lipídico, embora que leves, mas não influenciou o metabolismo da glicose. Aqui ficam os meus agradecimentos e as referências. Muito obrigada.